Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Ó Deus, vem sobre nós agora com o teu Santo Espírito e com o teu Espírito conduze tanto o ouvir quanto o proclamar de tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, convido quem quiser para acompanhar em suas Bíblias a leitura do Salmo 127. Salmo 127. Hoje nós vamos refletir sobre família, relação entre pais e filhos, considerando que hoje é dia dos pais. Vamos ler, portanto, Salmo 127. Está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Estimada igreja, a maior alegria dos pais, das mães, é ver os filhos vencendo na vida. Por outro lado, não há maior tristeza do que vê-los derrotados. Mas como evitar que eles sejam derrotados? O que pode ser feito para que o seu filho seja um vencedor? A Bíblia dá aos pais algumas dicas excelentes, como a dica que consta no versículo 4 do Salmo 127, dizendo que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Filho é flecha. Essa comparação bíblica é muito rica em significado. Por exemplo, quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é fácil atingir o alvo. O mesmo se dá com os filhos. Não é tarefa fácil fazê-los atingir o alvo certo na vida. A lógica da flecha é ir mais longe que o arqueiro. Isso também é verdade com relação aos filhos. Os pais querem que seus filhos cheguem mais longe. Pais que não tiveram a oportunidade de estudar fazem questão que os seus filhos façam uma faculdade. Casais que passaram a vida toda pagando aluguel desejam ardentemente que seus filhos possam habitar numa casa própria. Assim como a flecha tem que ir mais longe que o arqueiro, é desejo dos pais que também os seus filhos cheguem mais longe. Mas para que esse alvo de vida, a vitória dos seus filhos, seja conquistado, é preciso observar algumas condições. E esse versículo 4 do Salmo 127 nos mostra essas condições. São 5. Permitam-me compartilhar com vocês. Primeira condição: para o seu filho alcançar o alvo certo na vida, a flecha tem que estar na mão do guerreiro.
Essa é uma das verdades bíblicas desse verso. O sucesso dos filhos está, em parte, nas mãos dos pais. Às vezes, alguns casais dizem que criaram seus filhos todos da mesma maneira, mas inexplicavelmente alguns saíram-se melhor que os outros. Não é verdade. Primeiro, ninguém consegue criar os filhos todos da mesma maneira. Cada um é diferente. Segundo, tentar criá-los da mesma maneira pode ser um grave erro, pois assim como o guerreiro percebe as diferenças entre uma flecha e outra e leva isso em consideração na hora de lançá-las, é preciso decifrar os filhos e tratá-los cada um de forma diferenciada e personalizada. Isso não é discriminação, mas amor, que leva em conta a individualidade de cada um. Portanto, assim como as flechas estão nas mãos do arqueiro, devemos entender que filho é flecha e que eles deveriam estar nas mãos dos pais, bem cuidados. Os filhos não podem ser abandonados à própria sorte. Eles precisam estar nas mãos dos pais. Segunda condição que precisa ser satisfeita para que os filhos atinjam o alvo certo na vida. É necessário que haja um alvo bem definido. Parece até tolice dizer isso, mas a verdade é que muitas famílias não têm alvo algum à sua frente. As famílias vão tocando a vida numa rotina interminável. Não há momentos entre família para reforçar os laços afetivos. Os pais não conversam com os filhos, não há sonhos compartilhados, não há projetos familiares, não há desafios individuais. Também tem um outro problema: em muitas famílias, os alvos escolhidos não são adequados. Pais projetando nos filhos o que eles mesmos não puderam ou não quiseram fazer. Ou pais passando para os filhos, isso é muito comum no nosso tempo, passando para os filhos alvos de vida orientado pelo materialismo, pelo egoísmo, pelo exibicionismo. Não é de se estranhar que, com o passar do tempo, muitos filhos, muitos jovens, perdem a motivação para estudar, ter disciplina, trabalhar, ou ao contrário, se tornam escravos nessa busca por fama, dinheiro, poder. Tornam-se egoístas, visando conquistar o sucesso implantado no seu coração pelos próprios pais. Não é esse um alvo adequado. Quais alvos de vida você tem colocado na frente dos seus filhos? O que você tem ensinado eles a buscar? Por quais causas você tem ensinado eles a lutar? O que você quer que seus filhos sejam quando crescerem? Qual é a vocação deles? É claro que testes vocacionais podem ajudar a encaminhá-los, mas quem melhor conhece os filhos do que os próprios pais? Quem melhor para ajudá-los a reconhecer os seus dons e talentos? Filho é flecha e precisa ter um alvo na vida. Um alvo nobre, digno, que leve em conta as suas forças e as suas fraquezas, mas acima de tudo um alvo que os leve para Deus. Não há felicidade nem futuro para os filhos sem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Isso está no seu horizonte? Você deseja que seu filho
faça uma faculdade, que seu filho se forme, que ele tenha uma boa profissão, que ele encontre uma boa esposa, que ele encontre um bom marido, que ele tenha saúde. Está no teu horizonte também como alvo que o seu filho deve ser um homem e uma mulher de Deus? Isso precisa estar no alvo dos pais. Terceira condição a ser observada para que os filhos acertem o alvo na vida. O arqueiro precisa ter braço forte. Já tentou lançar uma flecha? Se tremer, dá errado. Braço forte, braço firme. Para que uma flecha atinja o seu alvo, é necessário força dos braços. Isso também se aplica para os filhos. Para que eles atinjam o alvo da vida, os pais precisam ser figuras fortes, marcantes. Preste atenção nisso. Pais precisam exercer autoridade. Você já ouviu falar de pátrio poder? Esse é o poder concedido legalmente aos pais sobre os filhos. Pais precisam exercer autoridade, estabelecer limites, impor regras desde o começo. Você pode até pensar que o seu filho vai te odiar por isso, mas não se engane. No fundo, eles sabem que as regras e os limites são necessários. As regras e limites transmitem aos filhos segurança e os ensinam a conduzir a sua própria vida. Eles podem até bater o pé e ficar bravos. Eles vão agradecer depois. Como nós adultos hoje somos gratos porque tivemos pais que impuseram limites e que estabeleceram regras. Pais precisam ter braços fortes. No entanto, meus irmãos, nossos filhos são seres dotados de lógica. Não basta baixar normas e impor limites como ditadores. É preciso explicar-lhes os porquês das coisas. Por que você não pode fazer isso? Por que você tem que voltar para casa a tal hora? Por que você não pode consumir tal coisa? Por que você não deve assistir tal programa? Por que não é conveniente acessar determinados sites? Os filhos precisam entender os porquês das regras e dos limites estabelecidos. E é quando eles entendem os porquês que se torna mais fácil deles obedecer. Agora, se os filhos, apesar do diálogo, dessa construção conjunta com eles, ainda insistirem em ser rebeldes, talvez se faça necessária a punição. Não estamos falando aqui de nenhum castigo exagerado, mas estamos falando de punições que fazem parte do processo de amadurecimento. A vida vai puni-los. Talvez a sociedade vai se opor a isso, mas nós precisamos olhar para a Bíblia. Vou ler 3 versículos de Provérbios para vocês. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a disciplinar e a repreender o seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Provérbios capítulo 29, versículo 17. Castiga o teu filho, e ele te dará descanso e delícias para a tua alma. Isso é a palavra de Deus. Quem ama, repreende.
quem ama, pune, porque sabe que isso é necessário para o amadurecimento, para o crescimento. Eles jamais ficarão magoados por um castigo justo, merecido, corretamente aplicado. Não ficarão magoados com a repreensão, nem com as regras e os limites. Serão adultos melhores no futuro. E eles vão entender isso mais tarde. Quarta condição que precisa ser satisfeita para que o filho atinja o alvo na vida. O arqueiro precisa ser habilidoso. Não basta ter força, nem ter um alvo definido. É preciso ter certas habilidades para usar um arco e flecha. Uma flecha lançada com força, mas sem habilidade, pode atingir qualquer coisa, inclusive o pé do próprio arqueiro. Eu quero compartilhar com você algumas habilidades que pais precisam ter quando têm os filhos flecha na sua mão. Primeiro, é preciso saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. É preciso saber dizer não, impor limites, mas também é preciso ceder. É preciso dar-lhes espaço para crescer, tomar suas próprias decisões, mesmo sabendo que certas decisões não serão boas para eles. O fato é que os filhos precisam aprender, inclusive por meio dos seus próprios erros. Gente, assim eu e você aprendemos. Se você não permitir isso, o seu filho não vai aprender. Vai ser sempre dependente de você. E isso não é criar bem um filho. Todo bom general sabe quando é hora de atacar e quando é hora de recuar. A retirada estratégica é tão preciosa quanto um ataque bem planejado. Segunda habilidade, tratar o seu filho com respeito. Respeito. Respeite-o como ser humano, único, digno. A criança tratada com respeito aprende a respeitar os outros. Com que palavras você se dirige ao seu filho? Com que tom de voz você se dirige ao seu filho? Respeite as suas etapas de crescimento, com seus conflitos e necessidades. Cada fase da vida tem conflitos específicos e necessidades específicas. Isso precisa ser respeitado. Até mesmo as formas de motivar e corrigir mudam em cada idade. Por exemplo, um adolescente de 15 anos não é motivado do mesmo jeito que se motiva uma criança de 5. O mesmo se dá com o castigo. Uma palmada pode ajudar uma criança aos 5 anos, mas já não é mais um castigo adequado para um adolescente de 15 anos. Mais uma habilidade, ser coerente. É aqui que muitos pais pecam grave. Impõem limites, estabelecem regras, dizem faça isso e não faça aquilo. E são os próprios pais os primeiros a descumprir essas regras. Acabou tudo. Acabou. Teu discurso foi por água abaixo. Se o seu filho não vê você fazendo o que você determinou, ele não vai fazer. O faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não serve aqui. Eu quero que meu filho faça um bom casamento. Bom, então ele tem que ver um bom casamento entre eu e minha esposa, entre eu e meu marido.
Quero que meu filho seja uma pessoa correta, que cumpre suas obrigações na sociedade. Seja você uma pessoa correta. Coerência é fundamental e é uma habilidade fundamental para que o seu filho atinja o alvo na vida. Mais uma habilidade que os pais deveriam ter: preparar os filhos para a vida. Muitos pais, gente, ficam magoados quando os filhos começam a dar seus primeiros voos sozinhos. Parece que eles estão perdendo o controle sobre os filhos. Não fique assim, pai. Não fique assim, mãe. Tal como uma flecha depois de lançada, os filhos um dia irão embora. Terão que se virar sozinhos. É para isso que se cria eles. Encoraje-os a se tornarem independentes. Prepare-os para esse dia, treinando-os em pequenas tarefas do dia a dia, pequenas mas importantes, como por exemplo, cozinhar, lavar sua própria roupa, limpar sua própria casa. Eu conheço pais cujo filho tem 30 anos e que vão na casa do filho limpar a casa para ele. Você está cometendo um erro gravíssimo. O seu filho tem que ser preparado para ser homem ou mulher independentes. E se você foi um bom pai, o seu filho é um adulto que sabe se virar. Mais uma qualidade: amá-los incondicionalmente. Incondicionalmente. Mesmo quando ele erra. Muitos filhos têm medo de tentar, porque têm medo de fracassar. E com isso, perder o amor dos seus pais. Não pode ser assim. Assim é exatamente como você acerta e erra, e sempre errou na vida, o seu filho também vai acertar e errar. E ele precisa saber que ele será amado sempre. Que ele sempre terá mais uma chance. Esse sentir esse amor incondicional é fundamental para o crescimento e para o amadurecimento dele, para que ele acerte o alvo na vida. Afaste da cabeça dos seus filhos esse fantasma. Demonstre a eles amor, carinho, afeto, beije-os, honre-os, abrace-os. Amor não tem contraindicação, gente. A certeza do amor incondicional é o que ajudará eles a crescer e a vencer. E por último, a última condição que precisa ser observada para que o seu filho acerte o alvo na vida. Ensine os seus filhos a dependerem da graça de Deus. Vou repetir. Ensine os seus filhos a dependerem da graça de Deus. Ensine os seus filhos que por mais que eles desenvolvam habilidades e qualidades e dons e talentos ao longo da vida, ensine a eles que eles precisam, necessitam de Deus e que sozinhos eles não podem nada. Porque daí eles vão se tornar no futuro homens e mulheres que buscam a Deus e sentem a necessidade de buscarem a Deus. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que procuram estudar a palavra, homens e mulheres que têm prazer de estar na casa de Deus e de servir a Deus. Mas eles precisam entender que são dependentes da graça de Deus. E esse é um alvo que os pais têm que mirar. E para o qual os pais têm que apontar. Para o qual os pais têm que lançar
a sua flecha, o seu filho. Então, querido irmão e querida irmã, querido pai, querida mãe, filho é flecha. Para que acerte o alvo na vida, essa flecha tem que estar na mão do guerreiro. O guerreiro precisa de um alvo bem definido. O guerreiro precisa ter braço forte. Precisa ser habilidoso. E ensinar o seu filho a depender da graça de Deus. Faça isso, querido irmão, querida irmã. Eu tenho certeza, seu filho acertará o alvo na vida. Nós oramos por isso. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam conosco desde agora e para sempre. Amém.